Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre a contribuição do exército colonial das grandes potências europeias no esforço de guerra. No início da Primeira Guerra Mundial, as potências europeias mantinham vastas colônias na Oceania, África e Ásia. Colônias que eles frequentemente controlavam com força militar. As tropas eram muitas vezes compostas por soldados locais, que às vezes eram usados para lutar contra seus próprios compatriotas, mas raramente contra homens brancos, e nunca na Europa. Por exemplo, os ingleses não acharam por bem usar soldados indianos durante a Guerra dos Boeres na África do Sul, pois não viam com bons olhos não brancos matando homens brancos, afinal os Boeres eram descendentes de holandeses. Mas isso estava prestes a mudar. À medida que a Primeira Guerra Mundial continuava, tantas pessoas foram mortas em ambos os lados, que as potências em conflito já estavam com falta de braços. Mesmo por estimativas conservadoras, mais de 4 milhões de homens não brancos foram mobilizados para os exércitos europeus e americano durante a Primeira Guerra Mundial, em funções de combatentes e não combatentes. Os britânicos e franceses, que possuíam a maior parte da África e Ásia, levaram um grande número de soldados e trabalhadores para a Europa. Eles vieram de toda a África, das Índias Ocidentais Britânicas, da Índia, da Indochina Francesa e até da própria China. Às vezes eram usados para trabalhar descarregando navios nas docas, às vezes para lutar na frente. Em 1914, a maior força militar treinada da Grã-Bretanha era o exército indiano, com mais de 150 mil homens em 1914, e em 1918 já eram mais de 500 mil só na Europa. Durante 4 anos mais de 1 milhão de indianos uniformizados deixaram a Índia para lutar pelo Império Britânico na Europa, na África, inclusive no Egito, também no Oriente Médio em Galípoli e quase 70 mil serviram na Mesopotâmia contra o Império Otomano. Tropas indianas e neozelandesas lutaram juntas em Galípoli, onde, de um total de 3 mil combatentes indianos, cerca de 1.624 foram mortos, uma taxa de perda de mais de 50%. Por seu serviço na brutal frente ocidental em outubro de 1914, Khudadad Khan foi o primeiro soldado do sul da Ásia a receber a Victoria Cross, a mais alta honraria militar da Inglaterra. Mas ele não foi o último. Os membros do corpo indiano ganharam 13 mil medalhas lutando pela Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Entre elas, 12 Victoria Crosses. Ao longo da guerra, as tropas coloniais lutaram em regimentos separados, liderados por oficiais brancos. Apenas a França tinha regimentos mistos. Os comandantes franceses pensavam que se um soldado era bom o suficiente para lutar pela França, ele era bom o suficiente para fazê-lo ao lado de outros franceses. Os senegaleses eram especialmente conhecidos por sua bravura na frente ocidental, mas os alemães tomaram esses soldados africanos nas linhas de frente como um insulto, um ataque ao prestígio branco. Não custa lembrar como era a mentalidade europeia na época. O início do século XX era uma época neocolonialista e preconceituosa, onde o darwinismo social predominava. Então não é de se estranhar que muitos líderes, aliados também não se sentissem à vontade com homens de cor matando homens brancos. Assim, em dezembro de 1915, a Grã-Bretanha havia retirado suas tropas indianas das linhas de frente da Europa, juntamente com algumas de suas outras forças estrangeiras. Algumas tropas coloniais permaneceram na Europa e foram usadas para trabalho manual. Eles cavaram trincheiras, moveram suprimentos e limparam campos de batalha. Uma cultura de racismo permitiu que os líderes militares europeus vissem os recrutas coloniais como perfeitamente adequados para essas tarefas domésticas, ao mesmo tempo em que minimizavam o perigo do trabalho. Mais de 150 mil trabalhadores chineses carregaram munição, recolheram soldados caídos e recuperaram munições não detonadas do fronte. Eles foram informados de que essas tarefas não eram perigosas. Mas não era bem assim. Milhares de chineses morreram no esforço de guerra, vítimas de bombardeios, minas terrestres e maus tratos. Membros do corpo de trabalho chinês viviam na miséria, amontoados em campos segregados, cercados por arame farpado. Apesar de não serem tecnicamente soldados coloniais, acho que vale aqui uma menção honrosa aos indígenas e negros dos Estados Unidos. 400 mil afro-americanos foram admitidos às Forças Armadas e 200 mil foram enviados à Europa mesmo sendo tratados como cidadãos de segunda classe em seu país.
Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em abril de 1917, muitos nativos americanos receberam bem a oportunidade de servir nas Forças Armadas. Em setembro, cerca de 12 mil indígenas haviam se registrado para o serviço militar. Mulheres nativas também se ofereceram e serviram como enfermeiras do exército na França. Aproximadamente 10 mil índios americanos se juntaram à Cruz Vermelha, coletando dinheiro e doando suprimentos para apoiar o esforço de guerra. Tudo isso numa época que um terço dos índios americanos não eram reconhecidos como cidadãos americanos. Enquanto isso, a guerra estava sendo travada em outros continentes também. E as tropas coloniais estavam no meio disso. A guerra também cobrou um preço tremendo entre essas pessoas, talvez em nenhum lugar mais do que na África. Porque a guerra na África rapidamente se transformou em uma tentativa de cada lado de tomar as colônias do outro. Havia um grande número de soldados africanos e um número ainda maior de carregadores, que foram recrutados para transportar seus equipamentos por partes do continente onde não havia estradas. Cerca de 2 milhões de homens foram recrutados como carregadores pelos dois lados na África durante a guerra. E estima-se que 1 em cada 5 deles morreu. Agora, essa é uma taxa de mortalidade mais alta do que havia na frente ocidental. Os trabalhadores mortos foram sepultados em sepulturas sem identificação em muitos lugares da África. Na Europa pode-se encontrar túmulos marcados de trabalhadores chineses que morreram, de cavaleiros indianos, soldados de infantaria, que foram levados da Índia para lutar na Europa. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu tradicional like se gostou.